Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com a Luanda Vieira. Primeiramente, muito obrigada, Luanda, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra poder voltar nesse lugar que eu tava te falando nos bastidores. É, assim, minha paixão. Bom, pessoal, a Luanda ela é formada em jornalismo aqui no Mackenzie, como ela disse, e ela é especialista em moda. Ela já trabalhou nas tão sonhadas Vogue e Glamour e hoje trabalha no podcast O Corre Delas da Óbvios. Bom, na Vogue, ela trabalhou na editoria de wellness e foi a primeira brasileira a fazer parte do Comitê Global de Diversão e Inclusão. Bom, basicamente é isso, mas se você quiser complementar alguma coisa... Não, é isso. Comecei minha trajetória ali na Glamour, fiz parte desse comitê tão sonhado, assim, porque tinha nada mais, nada menos do que Anna Wintour como diretora desse comitê. Então, eu que sempre gostei de moda, ter esse contato, né, apesar de digital, virtual com ela, era um sonho. E aí, hoje sigo na influência digital também, mas falaremos sobre isso ao longo da conversa. Sim, e como ela é, a Ana? Ela é bem... Ela é muito séria, ela é muito séria, mas ela é muito atenciosa, assim. Eu tive uma participação bem ativa no comitê, então eu estava sempre em reuniões extra-comitê e sempre com ela ali para dar o aval. Então, quando eu escrevia matérias para fora, sim, ela sempre me respondia. Ela não era minha editora, mas ela me respondia dizendo que leu, e aquilo eu achava muito interessante, porque ela não precisava, sabe? Mas ela se mostrava muito disponível. Mas é aquilo, é o óculos sempre, é todo aquele mistério, você nunca sabe se você tá agradando ou não, sabe? Mas foi uma experiência, assim, que eu levo pra vida inteira. Ai, que tudo. Bom, primeiramente eu queria pedir pra você falar um pouquinho da sua carreira, como ela se iniciou, como você disse, começou na Glamour. Sim, eu sempre quis fazer jornalismo de revista, sempre foi um sonho. Eu coleciono revista desde muito nova, minha mãe comprava todas as revistas para mim, a gente assinava todas as revistas, porque desde muito cedo eu entendia que para eu trabalhar com moda, eu tinha que entender sobre tudo. É importante saber a história da moda, mas é muito mais importante você saber o que está acontecendo no país e como que aquilo reflete na moda, porque eu acho que moda é total comportamento, é total como a gente quer se expressar, e a gente vai vendo ao longo dos tempos, assim, os designers, o quanto o que eles criam reflete o que está acontecendo no mundo, sabe? Por exemplo, na pandemia, a gente via que as criações eram muito mais introspectivas, eram umas coisas mais pesadas e tal, e isso tem total ligação com o que estava acontecendo com todo mundo. Então, eu tinha essa visão que eu precisava saber sobre tudo para falar de moda. Quando eu me formei, eu estagiava no Jornal Metro, que era um jornal desses gratuitos que distribui no semáforo, e eu era de hard news, eu era de cotidiano, que não tinha nada a ver comigo, mas eu também entendia que fazia parte eu passar por ali, sabe? Porque é muita sorte você começar exatamente onde você gostaria de começar, sabe? Então, eu via tudo como uma oportunidade de aprender, e que em algum momento eu ia usar tudo aquilo. Então, quando eu fui para a revista de fato, a experiência que eu tinha em jornal diário me dava total respaldo para fazer o digital, que era uma coisa que estava começando, entre aspas, sabe? Porque quem fecha um jornal diariamente faz qualquer coisa em redação, sabe? Então, eu sempre tive um olhar muito otimista para minha trajetória, mesmo quando eu estava nos lugares que eu não queria. Depois eu fui para comunicação corporativa da Editora Globo, que também foi um trabalho que eu aceitei, porque ali estavam as revistas que eu queria trabalhar, sabe? Então, eu entendi que eu precisava estar ali e abrir uma porta. Então, era importante eu passar por aquela área também. Acabei ficando 4, 5 anos ali, porque no fim das contas eu gostava do que eu fazia, até que eu tive a oportunidade de ir para Glamour. Comecei como repórter, comecei como freela na Glamour, depois de 6 meses me efetivaram como repórter de moda.
E depois de 6 meses, falando assim parece muito rápido, mas eu trabalhei muito para que fosse rápido, sabe? Depois de 6 meses eu fui promovida a editora de moda. Então, foi um sonho, assim, porque eu tinha essa meta na minha cabeça, que antes dos 30 eu queria ser editora. E de fato consegui, o que é uma besteira, porque no fim das contas me rendeu um burnout, sabe? Hoje em dia eu olho para trás, eu vejo que eu não precisava ter tido essa pressa, mas aí da Glamour surgiu essa oportunidade de ir pra Vogue, para ser editora de beleza e bem-estar, que era uma área que eu não olhava, porque eu sempre estudei muito sobre moda e tal, mas quando eu cheguei ali, eu entendi que beleza e wellness estavam no meu dia a dia, era muito automático e que eu de fato não percebia, a questão do autocuidado, a questão da atividade física que sempre esteve presente na minha vida, que além de tudo eu sou bailarina clássica, então tinha toda uma ligação, sabe? Aí passei por esses 2 veículos, sinto que eu fiz muita diferença, principalmente quando o assunto é diversidade e inclusão ali. Eu coloquei um olhar completamente mais inclusivo, eu acredito. Até que eu tive esse burnout e não tive outra opção senão pedir demissão, porque o meu corpo de fato não estava aguentando. E eu vejo que foi esse burnout, ele é resultado de uma vida inteira, sabe? De estudar muito, que óbvio, a gente precisa estudar, mas eu não conseguia separar. Eu tinha tanta ambição de chegar onde eu queria chegar, que eu estudava muito, eu trabalhava muito, era tudo muito intenso pra mim, sabe? E aí, quando eu tive esse burnout, eu já tava num processo de querer ser autônoma de fato e ser criadora de conteúdo nas redes sociais, porque na Glamour, que era uma revista mais influenciadora, que eu chamo, eu já tinha esse contato com o público, a gente se colocava muito à frente das matérias que a gente estava fazendo, tipo, a gente dava rosto para quem estava escrevendo. Na Vogue, né? Exato, na Vogue era uma coisa mais reclusa, assim, tinham eventos presenciais, e na Glamour o forte era o digital, né? Hoje em dia isso já mudou muito, mas na minha época era assim. Então eu já tinha esse contato, eu já tinha essa noção de como fazer uma notícia virar nas redes sociais. Então, quando eu saio com essa visão de que, tipo, continuo sendo jornalista, mas também vou atuar como influenciadora, e as coisas estão rolando desde então. Isso tem 3 anos. Muito legal. Como eu disse anteriormente, você passou por grandes empresas como a Vogue e a Glamour, e hoje você apresenta o podcast na Óbvios. Eu queria saber como você enxerga a migração desses veículos tradicionais, como a Vogue, para uma pegada mais a Óbvios, que está 100% online. Olha, eu acho que são 2 coisas completamente diferentes, sabe? A gente tende, quando fala de comunicação ou jornalismo, a gente tende a achar que quando surge uma nova tecnologia, o jornal vai acabar, o jornalismo vai acabar e tal. Se eu fosse pensar nisso há 12 anos atrás... E desde a sua época se fala isso, né? Eu não faria jornalismo, sabe? Porque vai acabar e a gente sempre consegue se reinventar. Eu acho que o jornalismo, ele é essencial para tudo, né? Utilidade pública, o que a gente faz, independente da área. Então, eu acho que o que acontece são marcas que conseguem se adaptar de acordo com as transformações tecnológicas, né? Eu não consigo comparar o que a Vogue faz com o que a Óbvios faz, sabe? Eu acho que é uma coisa completamente diferente, porque a Óbvios é nativa digital, a Óbvios já nasceu com essa pegada. A Vogue, ela precisa diariamente se adaptar ao digital, sabe? Então, eu entendo que a Óbvios é um outro processo, porém igualmente importante e relevante, sabe? Cada um no seu canto, assim.
Mas eu acho muito importante que a gente saiba aproveitar, de fato, o que as redes trazem de expansão mesmo do nosso conteúdo. Quanto esse conteúdo é mais democrático a partir do momento que ele está nas redes sociais. E assim, falo democrático, mas a gente sabe que está no Brasil e que tem gente que não tem acesso à internet, sabe? Parece louco pensar nisso, mas existe. De qualquer forma, nas redes as coisas são mais democráticas. O acesso à informação, ele tá mais fácil ali, mais palpável, e por isso eu acho que ele tem que ser muito responsável. Acho que a Óbvios, por exemplo, já que foi esse exemplo que você citou, é muito responsável em tudo que ela faz, né? Porque, de certa forma, é no celular que a gente tá o dia inteiro, é no celular que a gente tá vendo as notícias acontecerem quando a gente não quer se aprofundar em outras coisas. Então... Sim, e é muito fácil a pessoa se perder também nas redes sociais, né? Tipo, eu quero ver aquilo daquele assunto, eu vou para quem eu quero escutar, não para quem eu sei que tá certo, né? Então, acho que essa é a responsabilidade que as redes sociais hoje têm que ter, de carregar esse comprometimento, né? Exatamente. Assim, eu penso no meu conteúdo de uma extrema... importância e responsabilidade, de fato, tudo que eu falo ali, né? Porque às vezes a gente pega, sei lá, tava vindo pra cá e mostrei o meu look. Falei, ai, gente, eu não gosto muito de combinar as coisas, mas tem dia que eu só quero combinar. Então mostrei que meu tênis estava combinando com tudo e tal, o óculos. E aí, cheguei aqui, o microfone, que foi perfeito. E aí, você acha que isso é inofensivo? Pra mim, foi uma coisa, tô aqui mostrando meu look. Mas isso pode mexer com a cabeça de alguém que talvez não tenha um tênis que combina com a roupa e chega e o microfone, sabe? Parece bobo, mas é muito sério, assim, tudo que a gente passa ali. Então, acho que tem que ter um comprometimento. Sim. E como você vê o papel das redes sociais na maneira como as pessoas consomem conteúdo relacionado à moda e estilo de vida? Olha, Bom, tem o que eu acho e o que eu vejo e o que eu acho que deveria ser. Eu acho que o que deveria ser é você pegar essa informação que você está vendo ali nas redes sociais, se não é um conteúdo aprofundado, e buscar um conhecimento maior em relação àquilo. Seria o mundo ideal. Exato. Mas hoje eu acho que a gente está tão apressado com tudo que o que a gente vê ali, a gente se dá por satisfeito, sabe? Esse ano, por exemplo, eu entendi que as minhas legendas, elas precisavam ser mais aprofundadas, porque é isso, eu dou a possibilidade do meu seguidor, se ele quer se aprofundar, ele não vai ficar ali só na foto ou no texto que eu coloquei no carrossel. Ele tem uma legenda inteira para entender a mais sobre esse assunto, mas eu sei que não é todo mundo que faz isso, e eu acho que a diferença de ter um influenciador digital que também é jornalista, tá nesse lugar, sabe? Essa preocupação com a notícia, a preocupação com o que você está falando ali. Então, eu sinto que hoje tá tudo muito rápido, que é um perigo pensando em saúde mental, de fato, assim. Eu vejo que o conteúdo de moda e de beleza também nas redes é tudo, é tendência que não acaba mais, e a gente não consegue acompanhar essas tendências, tanto da nossa sanidade mental, quanto em questão de consumo, de fato. Não tem corpo pro tanto de tendência que surge, não tem dinheiro pro tanto de tendência que surge. Então, eu acho que hoje a gente vive uma agilidade, uma velocidade insana, sabe? E eu tento muito no meu conteúdo trazer essa questão da não tendência. De você saber olhar para um desfile e entender que como você vai adaptar aquela tendência para o seu estilo, e se ela tem a ver com o seu estilo de fato. Não é porque você gosta de moda que você precisa usar todas as tendências, sabe? Então, eu acho que eu vou para um lugar muito mais de comportamento e não ensinar, mas
fazer com que a pessoa direcione esse olhar para esse lugar de eu preciso usar isso, tem a ver comigo, faz sentido, eu tenho alguma coisa parecida no meu armário, porque no fim das contas, quando a gente olha para moda, é tudo um vai e volta, sabe? Tipo, então a gente deve ter no armário algo que se assemelha, a gente também não precisa sair comprando tudo, sabe? Então acho que hoje as redes, elas são perigosas para quem não sabe, não tem esse tipo de discernimento, assim. Então, tanto que num outro episódio que a gente teve aqui no Fast Fresh, a gente tava falando sobre esse bombardeamento de tendências todo momento. Você tá lá no TikTok, por exemplo, e em 5 segundos você consegue ver... Não, em 15 segundos você consegue ver uns 2 vídeos, no mínimo. Sim, exato. Então é muito difícil, por exemplo, a gente comentou muito sobre a Hailey Bieber, que hoje tá lançando tendência todo dia. Sim. E aí, como que você sabe que aquilo é realmente o que você quer, o que você gosta? Eu acho muito difícil, que foi exatamente o que você disse, que você tenta trazer pro seu público, a possibilidade deles enxergarem que aquilo é o que eles gostam e realmente aquilo tá passando na passarela. E ok, aquilo é moda, mas assim, você gosta. Você não sabe, entendeu? Então eu acho muito difícil a forma como as pessoas distinguem essas duas coisas. Eu acho que ainda é uma coisa que as pessoas têm que trabalhar muito. Eu lembro que na pandemia a gente ficou em casa. Então, qualquer coisa que saía assim na internet, você ia lá e comprava. Por que não vou comprar isso e tal? E aí, no final, você falava, pra que eu preciso de tantas roupas assim? Exato. Sabe? E aí, a gente também falou muito sobre o armário cápsula. Que aí, você vai lá e monta e com essa mesma peça, você consegue fazer vários looks e tal. Você não precisa sair atirando para todos os lados. Exato. É muito mais sustentável, né? E quando você percebe que você tem peças atemporais, assim, tipo uma camisa. Uma camisa sempre vai resolver qualquer look, sabe? Hoje eu tô com um conjunto, mas com essa camisa eu podia colocar uma calça jeans, ela é oversize, então eu podia colocar uma meia e ela ia funcionar como vestido. Eu acho que começar a ter esse olhar quando você vai comprar uma roupa, do quantas peças essa roupa pode ser, sabe? Eu acho que você entender o que você gosta e o que você não gosta é um exercício diário de autoconhecimento, de fato, sabe? De olhar e falar, putz, isso tem a ver comigo? E anotar no papel, de fato, o que eu gosto, colocar as peças que você gosta, sabe? Parece bobo, mas dá muito certo. E depois você vai ticando, o que eu gosto e o que é tendência. Aí dentro da tendência, o que tem que eu coloquei aqui que eu gosto. É um exercício diário até que você entende quem é você, de fato. E que roupa tem a ver com você. Porque é o que a gente tava falando, né? Moda é muito expressão. Só que a partir do momento que você começa a ser bombardeado com muita informação, você até se perde, né? Você fica, quem eu sou? Exato. Quem que eu tô querendo passar com essa roupa? Eu acho muito difícil isso que a gente tá vivendo, mas eu sinto que, agora que nem você disse que você tenta trazer legendas com um conteúdo maior, assim, eu sinto que a gente tá voltando um pouco mais pro conteúdo mais trabalhado, porque, como eu disse, na pandemia a gente queria consumir muito, 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 muito rápido. E hoje eu sinto que a gente tá voltando. Tanto que a gente vê o crescimento dos podcasts, por exemplo, de 1 hora, 2 horas, ao invés de conteúdos curtinhos, assim. Tanto que no TikTok hoje a gente pode subir vídeos mais compridos. Exato. Acho que tem público pra tudo, na verdade, sabe? Eu acho que isso também é muito geracional, assim, porque o meu público do Instagram, se eu postar um vídeo de 10 minutos, eu sei que pelo menos, metade vai ouvir o que eu tô falando, porque sabe que se eu abro a câmera pra falar alguma coisa, me aprofundar num assunto, tem embasamento e tudo mais. Então eu acho que tem público para tudo. Tem gente que quer o mais rápido de fato, tem gente que precisa entender melhor e aí dali vai para um outro lugar, vai para os livros, enfim. Então tem lugar para todo mundo. Sim. E quais são os desafios e oportunidades que você enxerga no jornalismo de moda em meio ao cenário das redes sociais e na internet? E como você enxerga o futuro do jornalismo? Olha, eu acho que
como eu falei sobre democratização, assim, você ter um espaço nas redes sociais, por exemplo, quando eu saio da Vogue, eu viro meu próprio veículo. Sim. E eu acho que isso é muito valioso, porque eu posso fazer a linha editorial que eu quero, que eu acredito, e que as pessoas que estão ali me acompanhando também acreditam, né? Porque a gente segue muito por identificação, assim. Sim, é uma comunidade. Então, exatamente. Então, eu vejo um potencial muito grande. E não é sobre a quantidade de seguidores que você tem. Eu acho que todo mundo, independente de ter 100 ou de ter 1 milhão, é influenciador dentro da sua comunidade, sabe? Todo mundo influencia de alguma forma. Então, eu acho muito poderoso eu poder ser o meu próprio veículo. E, assim, eu vejo o futuro do jornalismo brilhante. O jornalismo é um negócio, assim, que não vai acabar, sabe? Acho que a gente passou por um período aí político que... a ideia era que a informação fosse cada vez mais fake, né? Falsa, de fato. Mas a gente resiste, porque a gente sabe da importância que é fazer jornalismo. Então, hoje eu não vejo o jornalismo num lugar de perigo como eu via... quando eu estava me formando e as redes sociais estavam surgindo, sabe? Porque eu consegui entender que a gente continua fazendo jornalismo com as redes sociais, nos meios tradicionais. Não faz sentido a gente ter medo ou duvidar da longevidade do jornalismo, sabe? Porque sem jornalismo, sem informação, a gente não vive. Não. E como você disse, né, sobre esses influenciadores, os criadores de conteúdo que têm umas comunidades menores, a gente vê um crescimento muito grande desses micro-influenciadores, porque é exatamente isso que você disse, de identificação, de eu me identificar. Por que eu vou seguir uma pessoa que tem milhares de seguidores, mas eu não vou me identificar? Por que eu não sigo uma pessoa que eu sinto que ela tá conversando comigo, que ela entende, não que ela entende o que eu sou, porque às vezes ela não sabe quem eu sou, mas que eu sei... que eu vou me identificar com aquele conteúdo que ela tá passando, que eu confio nela, que eu confio na informação ou na publi que ela tá fazendo, sabe? Exato. Não, e eu acho que as marcas também já entenderam isso, sabe? As marcas entenderam que para converter de fato ou para ter um posicionamento, porque hoje eu vejo as marcas querendo muito mais um posicionamento do que conversão direta, porque com o posicionamento a consequência é a conversão, é o consumo de fato. E quanto mais nichado, melhor, porque às vezes você fala com uma celebridade, por exemplo, e a celebridade ela acaba não falando com ninguém no fim das contas, porque é tanta gente ali, de várias classes sociais, de vários lugares diferentes, que às vezes aquela celebridade é tão grande que ela não converte, ela não passa o recado final que a marca quer. E aí, quando a gente fala de publi, né, eu sinto também que cada vez mais, quando é nichado, as publis, elas passam uma veracidade maior, porque eu, por exemplo, quando eu faço alguma publicidade, antes eu gosto de testar o produto, se já não é um produto que faz parte da minha rotina, porque hoje em dia as oportunidades surgem muito da marca entender que, putz, a Luanda já usa a minha marca, por que não pagar ela para falar sobre isso, e fica muito mais orgânico, de fato, porque as pessoas veem que aquilo ali é de verdade, né, assim, tem muita gente que às vezes vai falar de algum produto organicamente e fala, isso não é publi, tá? E é um perigo tão grande a gente entrar nesse discurso disso não é publi, porque parece que se for publi não é real, você não tá falando a verdade, enfim, então... É muito complicado como as pessoas, tanto quem recebe quanto quem faz a publi, vê a publi de fato, porque a publicidade é o que sustenta, né? Tanto o jornalismo quanto o influenciador, enfim. Então, esses dilemas sempre caminharam juntos. É que eu acho que é muito difícil, porque ainda há muitas pessoas que fazem publi por fazer. Então, tipo, como que eu sei
que aquilo que a pessoa tá passando é realmente legal, ou ela tá passando isso porque ela tá ganhando dinheiro por isso. Exato. Então, é exatamente o que a gente tava conversando, é você confiar na pessoa que você tá seguindo. Por que eu vou seguir uma pessoa que não vai me acrescentar de nada, sabe? Total. E aí eu sinto que quanto mais nichado é mais fácil de você confiar, de fato, porque a gente entendeu muito essa questão da comunidade. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp que começou ali no Instagram com a minha hashtag #ansiedade, que foi quando eu fui diagnosticada com ansiedade, o burnout. Eu comecei a intensificar a minha atividade física para que eu me livrasse da sensação da ansiedade e tudo mais. E eu entendi que muita gente estava passando por aquilo, e era um período que a gente começou a falar sobre autocuidado, sobre ansiedade, sem vergonha de falar, né? Porque antes era muito tabu. Então, de certa forma, foi muito orgânico, porque eu acho que o legal é isso, quando você cria um negócio, não pensando, putz, isso daqui vai virar uma coisa comercial, mas foi uma coisa orgânica que hoje eu tenho 260 pessoas que conversam comigo ali diariamente no WhatsApp sobre atividade física, sobre ansiedade, mas de uma forma leve, enfim, que é a minha comunidade, sabe? Eu sei que eu posso contar com essas 200 pessoas para qualquer coisa, porque a gente tá ali todos os dias trocando, e me colocar disponível também muda tudo, porque aí essas pessoas falam comigo no WhatsApp, elas se sentem muito próximas, de fato, e elas estão, né? E elas estão. Inclusive, agora eu lembrei que eu não respondi uma menina, porque aí elas me mandam mensagem fora do grupo, sabe? E tá tudo bem, eu me dispus a estar nesse lugar e faz parte. Então, acho que a comunidade é cada vez mais o que vai levar a influência pra frente. Eu sinto que essa sua comunidade no WhatsApp é como se fosse uma coluna sua ou até um blog, né? Porque a pessoa, ela se sente próxima, ela pode tirar uma dúvida com você, ela pode desabafar com você, como era antigamente na época do blog. Total, e é muito interessante porque a gente conversa tanto ali, muito mais elas, na verdade, porque às vezes eu jogo um assunto e aí elas falam tanto que eu não consigo acompanhar, mas eu tiro um tempo para olhar e sempre rende ou algum post pro Instagram, ou um texto na minha newsletter, que eu tenho uma newsletter para aprofundar mais o que eu gostaria de aprofundar no Instagram. Então essa troca sempre rende algum conteúdo para mim, e isso é muito interessante para quem me segue, porque vê que, tipo, putz, a pessoa que falou aquilo, ela se sente vista, sabe? Ela fala, nossa, que legal, a Lu transformou isso numa coisa maior. Então é muito importante esse contato direto, de fato. Sim, concordo. Bom, e agora voltando um pouquinho sobre aquele nosso assunto sobre criadores de conteúdo, jornalistas. Segundo uma matéria do New York Times, a gente está vivendo uma nova geração do jornalismo, no qual os jornalistas estão migrando para as redes sociais, sendo intitulados como influencers. Sendo assim, o New York Times criou um novo termo chamado influencer. Não sei se você já tinha ouvido falar. Super. Maria Prata, inclusive. Sim, foi dela que eu vi. São eles os influenciadores que são jornalistas e que hoje utilizam das redes sociais para noticiar o público. Hoje você se encaixa nesse grupo, certo? Eu acredito que sim. Eu nunca me rotulei, mas eu acredito que sim, assim, desde sempre, quando eu saí, eu nunca fui a influenciadora do look do dia, sabe? E eu acho que eu me perdi no começo por isso, porque eu tentei ser, eu achava que eu precisava reproduzir naquilo, né? Exatamente o que já estava sendo feito e o que estava dando certo, mas eu acho que eu saio num momento, né, isso há 3 anos atrás, eu saio num momento que o mercado estava mudando muito. Exato. E aí eu fui percebendo ao longo do caminho que eu não precisava ser a look do dia. É óbvio, tenho meu look ali, mas eu dou uma informação muito além do que é o look, sabe? Quando eu vou cobrir um desfile, por exemplo, de casa, né? Pra mim, enfim. É muito específico o meu olhar. Então, eu acho que... sim, eu tô nesse grupo, de fato. Não tenho como fugir disso. E eu vejo que cada vez mais estamos vendo profissionais do jornalismo indo para esse caminho,
tanto pela sobrevivência do negócio, né? Porque aí é importante para os veículos que esses jornalistas expandam o conhecimento deles, enfim, para atrair mais pessoas. Tanto quem, como eu, é autônomo e segue ali uma linha nas redes sociais. Sim. E aí eu queria falar com você, como você consegue conciliar os dois mundos, de ser uma jornalista e ser uma criadora de conteúdo, trazendo informações de uma forma jornalística, mas ao mesmo tempo nos moldes das redes sociais? Como você disse, é uma coisa mais orgânica, né? E aí você também falou sobre, agora você está fazendo as legendas mais compridas, e aí eu acho que é o seu toque do jornalismo. Sim, completamente. Assim, eu acho que tá tudo muito junto. Pra mim não tem uma desassociação, sabe? Porque é isso, quando eu vou escrever sobre qualquer assunto, eu respondo os quesitos básicos ali do jornalismo, que é quem, onde, quando, porquê, como, sabe? É muito automático para mim trazer tudo isso no meu texto. Sim. E quando eu comparo com um influenciador que não tem outra profissão na comunicação, eu vejo que é muito evidente. Eu fiz uma viagem uma vez para Paris com uma outra influenciadora, que é uma influenciadora super legal e tal, mas ela já nasceu nas redes sociais, né? Tipo, ela não tem outra profissão além da influência. E é muito nítido, porque as pessoas que me acompanhavam falavam, né? Odeio essa comparação, mas acontece. Falavam, nossa, se eu sigo a fulana, eu não sei o que vocês estão fazendo aí exatamente. Você dá todas as informações. Então é muito... Não tem como conciliar, porque já tá em mim, sabe? Já tá, é muito nítido pra mim que quando eu chego num evento, eu tenho que seguir essas perguntas, né? O que eu tô fazendo ali, o que é o lançamento e tal. Então é muito automático conciliar tudo isso, assim. Eu acho que o mais difícil, de fato, é quando é uma publicidade. Porque quando é a publicidade, por mais que chegue o briefing e eles me falem, seja você, fale do seu jeito e tudo mais, eu tenho que falar do meu jeito o que eles querem que eu fale, sabe? Você tem que se encaixar no briefing. Exatamente. Né? Então, quando é uma publicidade, fica mais difícil, de fato, eu colocar organicamente o que eu gostaria de falar ali, porque tem o tom da marca, mas eu vejo que o jornalismo, ele tá no processo antes de chegar o post final ali, que é nesse momento que eu converso com a marca e faço como se fosse uma entrevista, de fato, sobre aquele produto e tal. Então, quando é publicidade, eu acho que tá no pré, a minha construção jornalística, porque na hora ali de escrever, eu preciso escrever como eles querem. De fato, não tem como fugir. Tipo, é isso. E é exatamente isso que você falou, essa diferença entre a gente construir um texto e as pessoas que não tiveram o jornalismo na faculdade, por exemplo, essa é a diferença. Porque tem muita gente que fala, para ser jornalista hoje não precisa de diploma. Não, gente. Gente, a gente passa 4 anos aprendendo como passar a notícia de uma forma completa para que as pessoas entendam aquele conteúdo. Então, eu sinto que essa é a diferença entre não desmerecendo as influenciadoras, claro, porque todo mundo tem o seu porquê de estar lá, né? Eu acho que todo mundo tem o seu espaço, sabe? Todo mundo tem o seu lugar e todo mundo tem o seu tipo de seguidor, porque é isso, às vezes os seguidores dessa menina que eu citei não gostam do meu tipo de conteúdo e tá tudo certo, cada um constrói... Todo mundo tem público. Exato, todo mundo tem público, cada um constrói a sua comunidade. De novo, falando de comunidade, que é importante de fato. E eu sinto que a minha comunidade é isso. São estudantes de jornalismo, pessoas que gostam de moda e beleza, óbvio. Mas sempre gente que circula pela comunicação, sabe? Seja pela publicidade, pelo jornalismo, enfim, porque sabe que eu sou essa pessoa ali nas redes. Sim. Bom, Luanda, muito obrigada pela conversa. Já! Bom, Luanda, muito, muito, muito obrigada de verdade por ter aceitado. Foi muito legal poder falar. A Luanda foi uma das minhas primeiras entrevistadas. Nossa, pra mim vai ser uma honra. Obrigada, viu? Bom, pessoal, foi esse o episódio. Espero que vocês tenham gostado.